o nosso culto já atrasados, né? Isso virou cultura brasileira, uma cultura que não é nada boa, né? Mas a gente vai ver, tem lutado, a gente luta, nós mesmos a gente luta, acontece problemas aqui às vezes no som, na hora, a gente prepara o som, ajeita, testa tudo, aí quando chega na hora não está funcionando mais. Isso são coisas que e isso acontece, todo mundo que trabalha com som sabe que é assim, em qualquer lugar. Não só com som, como com parte eletrônica. Eu vi uma vez uma apresentação do lançamento do Windows, não sei o que, desse da vida aí, o próprio Bill Gates, dono da Microsoft, na hora de apresentar o Windows novo desse lá, o equipamento falhou. Ele demitiu o camarada na hora, mas o cara não tem culpa. Foi tudo testado antes, foi tudo verificado antes, e na hora acontece isso. Eu toquei em banda, em tudo, então acontece muito isso de você chegar antes, passa o som, prepara tudo, ajeita tudo, está tudo funcionando, está tudo beleza, pronto, vamos em casa tomar banho para voltar. Quando chega em casa não funciona mais. Isso acontece muito, esse tipo de coisa. E ninguém sabe explicar por quê, mas acontece. Muito bem. Então nós vamos iniciar o nosso culto, não é, com um breve momento de meditação. A gente, quando chega na igreja, é para pegar o boletim e ler a mensagem, ler alguma coisa, ficar orando, mas normalmente a gente chega e fica conversando, né? Quase todo mundo é assim. E isso é cultura errada. É para chegar na igreja, sentar no banco, ficar orando, lendo o boletim, mas a gente vem botar o papo em dia na igreja antes de começar o culto. Aí quando começa o culto está super agitado, pela conversa, pelo papo, tudo. Se chegasse, ficasse orando, lendo o seu boletim, já estaria se preparando para o culto, para a cerimônia, a solenidade do culto, não é? Então vamos ter esse momento, um minuto, o famoso 1 minuto de silêncio no campo de futebol, mas não é isso não, é 1 minuto de calmaria, de concentração e rogando a graça de Deus para que Ele nos conceda entendimento do que vai acontecer no culto agora aqui. Oremos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão grande é o Teu nome em toda a terra. Quando falamos toda a terra, estamos nos referindo a todo o universo, a todo o cosmo criado pelo Senhor. O Senhor é criador, mantenedor e controlador de todas as coisas. Santo, não pode melhorar. Eterno, não pode mudar. O Senhor, na sua própria natureza, é santo de eternidade a eternidade. E como nós somos pecadores, indignos de chegar diante do Senhor, na presença do Senhor, o Senhor mesmo pela sua graça providenciou o meio de nos reconciliar consigo mesmo, através da morte de Jesus Cristo, do sangue do Cordeiro, e assim o Senhor nos reconciliou consigo mesmo, e pela sua graça nos deu essa revelação e nos faz entender, e pela sua graça nos dá a iluminação do Espírito Santo para que possamos aprender cada dia mais sobre o conhecimento do Senhor, para que possamos lhe render graças e lhe oferecer um culto na forma adequada, na forma que agrade ao Senhor. Assim nós pedimos neste momento que o Senhor se agrade de nós, se agrade do nosso culto, porque o anelo do nosso coração, o nosso desejo é agradar o Senhor. Nós pedimos estas bênçãos certos de que não as merecemos, mas pelos méritos do nosso Senhor Jesus, nós a recebemos pela graça do Senhor. É por isso que nós oramos e por Ele que nós oramos. Amém. Irmãos, por questão de idade, eu não passei os cânticos para o pendrive, para trazer para o boletim. Então esses cânticos que nós vamos cantar não são os que estão no boletim, porque quando eu vim passar para o computador da igreja aqui, vi que eu não tinha passado. Eu pensei que tinha passado, mas pensar não dá muito certo não, é melhor conferir. Então nós vamos cantar outro cântico que eu preparei aí agora, porque eu não lembro mais qual eram os cânticos que a gente tinha feito, e para encontrar os do boletim aí ia demorar.
Tá? Então esses aqui, 1000 vezes 1000 louvores. Rendamos a Jesus. Inclusive eu tenho que cantar olhando para cá agora, que meu boletim não está aqui. 1000 vezes 1000 louvores. Rendamos a Jesus. E dá-mais a glória. Queridos, há um salmo, esse está no boletim, 47, 6 e 7, em que o salmista canta, conclama as pessoas a cantarem ao Senhor. Vamos ler a uma só voz, diz assim: salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Salmodiai é cantai salmos. Os salmos eram cânticos de Israel, não é? Há um outro hino que, cadê a Síria? Passa aí que não está aqui. Se da vida as vagas procelosas são, o que é isso? Que palavrões são esses? Vagas procelosas são ondas gigantes. Tsunami. Procela é destruição. Então, vagas procelosas são ondas que destroem tudo. Tsunami. Então o cidadão aí está dizendo, se a sua vida está sendo levada a rodo por uma onda gigante, se você está desalentado é desanimado, se você está julgando que está tudo perdido, não adianta mais nada, então se lembre das bênçãos que você já recebeu na sua vida, a começar pela vida. Se lembre dela, se lembre do pão de cada dia que você come, se lembre de que você respira, que você não sabe nem de onde vem esse ar, como é que ele serve, como é que ele é feito, mas eu respiro e o meu corpo funciona por isso. Se lembre disso, conte essas bênçãos, aí você vai ver quanta coisa de boa você já tem recebido de Deus, ao invés de estar reclamando das ondas que estão destruindo sua vida. É isso que ele quer dizer aí. Então vamos cantar aqui, deixa eu ver qual foi o tom que eu dou. É assim mesmo, Cláudio.
É isso que eu estou dizendo. Normalmente a gente só tem reclamação. Isso é mais ou menos o normal. E o mundo cada vez pior. Por quê? Porque tem mais gente, tem menos matéria-prima para consumir, então vai ficando caro. É o corre-corre, é mais caro na rua, é engarrafamento, é policial corrupto, é todo mundo corrupto. Então a gente normalmente só tem desgraça para contar. Eu, particularmente, tenho dito para vocês aqui, nada nesse mundo me atrai, a não ser estudar e ensinar a palavra de Deus. É a única coisa que me atrai nesse mundo. É estudar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Se não fosse isso, eu faria como Paulo. O Senhor me leve logo, eu não tenho mal o que fazer aqui, não. O que eu tinha de fazer, eu já fiz. Mas ainda tem isso que me atrai. E me atrai muito. Nada me atrai no mundo. Então, irmãos, é só a gente lembrar o que Deus tem feito, o que Deus faz, continua fazendo. Quando a gente entende o cosmo de Deus, quando entende o reino de Deus. E o reino de Deus não é igreja, não. O reino de Deus é tudo. Mas quando a gente entende como é que funciona esse reino de Deus, hoje eu vou falar sobre isso. Não há ensinamento na Bíblia sobre o que é o reino de Deus, mas o crente sabe o que é. Ele diz o que é o reino de Deus. Jesus ensina várias palavras dizendo o reino de Deus é como. Eu vou pregar sobre isso hoje. O reino de Deus é como, mas ele não diz o que é o reino de Deus, não há ensinamento. No Velho Testamento o reino de Deus era o reino de Israel. No Novo Testamento o reino de Deus a gente entende com a igreja, mas o reino de Deus é tudo. E quando a gente está com Jesus, a gente sabe exatamente o que é esse reino de Deus. Não é o quintal da minha igreja, não é a minha igreja, não, é muito além disso. É por isso que nós tivemos aqui na igreja o irmão seminarista que quis sair da igreja e disse: nós vamos continuar pagando o seminário do irmão. Mas o irmão vai-se embora, vai trabalhar em outra igreja, qual é o problema? Ele saiu do reino de Deus por acaso? Ele é um obreiro do reino de Deus, estamos preparando o rapaz para ser um obreiro do reino de Deus e não da nossa igreja. O entendimento do reino de Deus vai além dos nossos compadres, vai além da nossa paróquia. Então a gente tem que entender isso. O reino de Deus, a gente lembra, conhece o reino de Deus, a gente sabe ver a magnitude das bênçãos que Deus nos concede a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Há um salmo aqui no boletim também, é o Salmo 2, um salmo messiânico. Esse salmo, o salmista está falando como se fosse ele, mas é um salmo que já prefigura Jesus, está se referindo a Jesus. Vamos ficar de pé para ler esse salmo? Diz assim a palavra de Deus, eu leio um versículo, irmãos, o seguinte: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Todos, beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Obviamente o salmista aqui, embora o salmo seja se referindo ao reino de Israel, mas ele está falando aqui do reino messiânico. Primeiro que o reino de Israel não é eterno, todo mundo sabe disso, se acabou faz tempo, não é? Então ele está se referindo aqui ao reino messiânico, reino eterno. Final aqui, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Obviamente ele não está falando do rei Davi, ele está falando de Jesus. Então vamos fazer uma oração neste momento com o irmão Cláudio, agradecendo a Deus pelo que nós já vimos até agora na graça do Senhor.
Amém. Podem sentar, queridos. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Cantamos bem passado esse cântico, é antigo, todos conhecem. Estamos Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem vier após mim, quem vier após mim é quem me seguir. Obviamente quem está seguindo está após mim, está atrás de mim. Então quem vier após mim, a linguagem lá daquele tempo, quem me seguir, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É isso aí, ó. Então um dia essa luz brilha na nossa vida. E não é a gente que faz ela brilhar, não, é Deus mesmo que faz ela brilhar na nossa vida. Paulo diz que Deus mesmo faz resplandecer em nós a luz do Evangelho de Cristo. Assim como ele disse, haja luz lá no início do mundo, ele também diz, haja luz na nossa vida. E a gente começa a enxergar o caminho. Muito bem. Isso aí.
Tu és digno, Senhor. Para quem estava sendo dirigido esse cântico? Para Jesus, aquele que conseguiu a salvação do povo de Deus, aquele que veio salvar o seu povo dos pecados deles, como está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 21. Então tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, porque tu compraste, tu fizeste todas as coisas, tu vieste resgatar todas as coisas. É em mi. Deixa eu ver. Tu és digno. Dó. Não. Lá. Oração pelo irmão Paulo, querido, que está aqui conosco. Muito obrigado por ter vindo essa noite, para que nós possamos cada dia ser fortificados. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Cadê Eli? Ali está Eli com seus meninos. Os pequeninos podem ir com Eli, os que quiserem ir. Quer ir, Vitinho? Lá para a salinha? Quer ir? Vitinho se preparou para cantar? Hein, Vitinho? Depois você vem cantar aqui, vem? Vem? Então pronto, vá para lá, depois você vem aqui para cantar, tá certo? Me lembre aí de mandar chamar Vitor para ele vir cantar aqui, senão ele vai chorar depois, se é que ele vai cantar mesmo. Vamos ver. Vamos ver se ele vai.
Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 13. Irmão Antônio, sente aí perto do Jackson, ele está sem Bíblia, para você ler com ele aí. O Jackson veio ontem aqui como convidado, aí disse que hoje viria de novo, veio novamente aí. Então vamos ler com o Jackson para ele participar da leitura também aí. Muito bem, então nós vamos ler em Mateus capítulo 13, vamos ler apenas os versículos, capítulo 13, os versículos 44 a 46. Atentem para a leitura, diz assim a palavra de Deus: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Então aqui nós vimos duas parábolas de 7 que Jesus conta, uma atrás da outra, dizendo o que é semelhante ao reino de Deus. Mas como eu disse para vocês, não há ensinamento na Bíblia para nos dizer exatamente o que é esse reino de Deus. Mas nós entendemos. Aquele que é crente sabe o que é o reino de Deus. Quem não entende o que é o reino de Deus é porque não é crente. Então, irmãos, Jesus explica aqui o que é semelhante ao reino de Deus. Então, olha só. Toda vez que nós encontramos, ou vemos, ou conhecemos algum novo convertido, convertido de verdade, uma coisa nos chama a atenção logo: é a alegria da salvação. Essa pessoa encontrou uma pérola de grande valor, encontrou um tesouro. Então, o novo convertido, ele tem uma vontade de conhecer a palavra de Deus, ele quer estudar, ele quer saber, porque ele encontrou um grande tesouro e ele quer desfrutar desse tesouro. Esse encontrou o reino de Deus, mesmo sem ninguém dizer para ele o que é. Ele encontrou o reino de Deus. Ele foi recebido no reino de Deus. Aqui nós estamos falando do reino de Deus referente à salvação, e não no reino cósmico de Deus. Então, irmãos, só aqui nesse capítulo 13 de Mateus, Jesus conta 7 parábolas, uma atrás da outra, dizendo com que podemos comparar o reino de Deus. E eu quero só chamar a atenção para vocês a um detalhe. Eu já ouvi tantas e tantas vezes pastores dizendo que Jesus falava por parábola, inclusive alguns alegam essas tais, no seminário me ensinaram isso, tolice, as tais ilustrações. O sermão tem que ter ilustrações, porque a ilustração é que faz com que a palavra é não, o que vai ficar na sua cabeça é só ilustração. A pregação não fica, não, fica a ilustração, a pregação não. Jesus falava por parábola, olha o dedinho, Jesus mesmo disse: eu falo por parábola para que eles não entendam. Foi Jesus quem disse isso. Não foi para que eles entendam, não foi para que eles não entendam. Vocês entendem, para vocês eu explico. Ele disse para os discípulos dele: para vocês eu explico. Aliás, está aqui mesmo isso, eu acho. Cadê? Está aqui mesmo. Jesus dizendo. Está aqui, no versículo 13, capítulo 10. Capítulo 13, versículo 10. Então aproximaram-se os discípulos e perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não é dado conhecer. Aí mais na frente ele explica para os discípulos o que é que quer dizer essa parábola que eu contei. Eles não entenderam não, vocês eu vou explicar agora. A palavra de Jesus é só para os salvos. O entendimento dessa palavra é só para os salvos. Os não salvos não podem entender mesmo não. E Jesus diz aqui, é para eles não entenderem, para não serem salvos. Isso é terrível, mas Jesus diz aqui. Eu falo por parábolas, como disse o profeta Isaías, para eles ouvirem, mas não entenderem, para eles enxergarem, mas não verem, é para não serem salvos. E agora? Então, irmãos, a gente tem que entender isso. Deus é Senhor e escolhe os seus e pronto. Então Jesus fala por parábolas aqui, ensinando
A que se compara o reino de Deus? Contou 7 parábolas, uma atrás da outra. Jesus estava utilizando elementos do dia a dia dos seus discípulos para mostrar a eles que o seu bem maior é o reino de Deus na pessoa do Filho que estava entre eles. O reino de Deus é chegado entre vós. Sou eu. Aquele que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois é. E que era necessário, esse era o ensinamento de Jesus o tempo inteiro, era necessário abrir mão de tudo para ganhar esse tesouro, que é a salvação. É isso que ele está dizendo aqui. O homem foi vender tudo que ele tinha para comprar o campo, onde ele achou o tesouro. O outro foi vender tudo que ele tinha para comprar a pérola de grande valor. Pois é, assim é o reino de Deus. Você tem que abrir mão de tudo. Jesus disse isso de outra forma mais clara: quem quiser ganhar a sua própria vida, perdê-la. Aquele que deixar a própria vida por minha causa, esse achará. Não acumuleis tesouro nessa terra, que a traça vem, corrói, o ladrão vem, rouba. Acumulem tesouro no reino dos céus. Jesus ensinou tanto sobre isso, tanto. Era isso que ele estava ensinando com essas 2 parábolas aqui que eu peguei, só 2 de 7. Nós temos que nos despojar, ou seja, abrir mão de todos os valores seculares. Isso não prende mais o meu coração, isso não me atrai mais. Olhem só, quanto mais necessidade você tiver nesse mundo, menos Jesus você tem no coração. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Isso evidencia quanto menos Jesus está no seu coração. Vamos lembrar 2 falas de Jesus acerca disso. Já falei antes, mas vou esmiuçar mais um pouco. Uma ele falou antes dessas parábolas aqui, lá no Sermão do Monte ainda, início de Mateus, capítulo 5 ao 7. E outra ele falou depois dessa fala aqui, lá no capítulo 19. Então antes, no capítulo 6, Jesus já tinha dito aos seus discípulos, como eu falei ainda há pouco: olha, não acumulem tesouros aqui na terra, isso não serve para nada. Isso a traça vem, corrói, o ladrão rouba, isso não serve para nada. Acumulem tesouro lá nos céus. E mais, não se pode servir a 2 senhores. Ou seu coração está posto nas coisas, nos tesouros desse mundo, ou está posto nas coisas do reino dos céus. Ou você está preso a este mundo, coisas terrenas, ou você está ligado na eternidade. Muito bem, isso ele falou antes. Depois, lá no capítulo 19, a gente lembra o caso do jovem rico, que chegou a Jesus e disse: mestre, que farei para herdar o reino dos céus? Ele disse: observa a lei. Eu já observo, eu já faço tudo que está na lei. Detalhe, ele fazia mesmo, tanto que Jesus não disse: faz não, senhor. Jesus disse: pois muito bem, ainda te falta uma coisa. Quer dizer, o cara era cumpridor da lei mesmo. Ainda te falta uma coisinha de nada. Vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres, então segue-me. Por que Jesus disse isso? Jesus não está mandando a gente, eu, por exemplo, vender meus bens e dar aos pobres, não. Ele fez aquilo para provar aquele jovem, porque ele disse: eu já cumpro a lei todinha. Ele disse: mas ainda te falta uma coisa, o teu valor está nas riquezas, o teu coração está nas riquezas. E Jesus provou isso. Vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Diz o texto que ele se virou muito triste, porque era muito rico, virou as costas para Jesus e foi embora. Olhem a diferença dos sermões de hoje. O que é que Jesus disse para o camarada rico? Vai, vende teus bens, dá aos pobres, vem e segue-me. Não acumulem tesouros na terra. Jesus disse em outra passagem: é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Então vejam como é difícil um rico entrar no céu. Aí, quais os sermões de hoje? Deus quer que você seja rico, Deus quer lhe dar riqueza. Meu Deus do céu, esse povo está louco. Esse povo está louco, só dinheiro o tempo todo. Você tem que ser rico, porque Deus é o dono do ouro da prata. Ora, Deus é o dono do mundo. E nem por isso ele foi rico aqui na terra, era um pobretão. Então é incrível isso. Como é que as pessoas não conseguem enxergar isso? Que diferença dos sermões atuais, que convidam, incentivam, prometem riqueza para as pessoas, oferecendo um reino totalmente estranho ao reino dos céus, conforme a Bíblia nos mostra. O reino prometido por Jesus é o reino que você se desfaz de tudo que você tem aqui na terra para adquirir esse reino eterno. Que diferença dos sermões
que se ouve e se vê em qualquer igreja, em qualquer televisão, em qualquer programa quase. Mais uma vez, irmãos, eu quero lembrar que essas 7 parábolas do capítulo 13 aqui, nelas o Senhor Jesus está ensinando aos seus ouvintes, aos seus discípulos principalmente, e a nós, que não há bem mais precioso do que a nossa salvação, e por isso mesmo, nós devemos valorizá-la mais do que qualquer outra coisa. As 2 parábolas tratam do mesmo assunto. Aliás, as 7, mas as 2 que eu peguei aqui. A história é a mesma. Só que os personagens aqui são diferentes. Nós vemos aqui que um era um lavrador, um agricultor, que trabalhava numa terra que não era dele. Portanto, esse cidadão era pobre. Ele não tinha sequer uma terra. Essa terra devia ser arrendada, não é? Alugada, emprestada, alguma coisa. Quando ele descobriu o tesouro, ele foi vender tudo, foi arrumar todo o dinheiro, as galinhas, bode, o que ele tinha, ele foi vender para comprar a terra, porque nela tinha um tesouro. Aí Jesus está dizendo, pois é assim o reino de Deus. Você se desfaz de tudo que você tem por causa do reino de Deus. Jesus não está mandando a gente vender as coisas não, ele está dizendo que todas essas coisas têm menos importância do que o reino de Deus, é isso que ele está dizendo. Ele não está mandando que umas igrejas pregam, traga o dinheiro que você tem, que você ia pagar a prestação de sua casa, traga para a igreja, que Deus vai lhe dar uma casa. Isso é mentira, isso é roubo, safadeza. Então, irmãos, o outro não, o outro era rico, o outro era um negociante de pérolas, logo era um homem de posses. Era um homem de posses, negociante de pérolas era um homem de posses. Pois é, mas ele também foi vender tudo que ele tinha para comprar, que era pérola de grande valor, semelhante ao reino de Deus. Ou seja, o negociante, um pobre e um rico, se desfizeram de tudo que tinham por causa daquele bem de precioso valor. Jesus está dizendo, pois o reino de Deus é assim mesmo. Quem encontra o reino de Deus não está mais ligando para posses e coisas e coisas e coisas aqui. Por isso que eu afirmei, quanto mais necessidades você tem aqui nesse mundo, menos Jesus está no seu coração. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, porque eu quero um celular, eu quero uma calça não sei o que, eu quero uma bolsa não sei de que, eu quero um carro não sei de que, eu quero não sei o que, eu quero uma casa, eu quero... Menos Jesus está no seu coração. Quanto menos necessidades você tem nesse mundo, quanto mais, aliás, menos Jesus está no seu coração. Quando você conhece o reino de Deus, as coisas vêm, como Jesus disse, como demais coisas. O bem mais precioso eu já tenho, é a minha salvação. As outras coisas são demais coisas. Eu vou valorizá-las porque eu sou um servo de Deus e tudo que eu fizer eu tenho que fazer bem feito, porque o reino todo é de Deus. Então eu vou ser o melhor funcionário da minha empresa, eu vou ser o melhor namorado, eu vou ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor chefe, o melhor tudo. Mas não é porque eu quero ter valor, não é porque eu estou representando o meu Deus. Eu entrei no reino, eu sou filho de Deus e um bom filho vai honrar o seu pai. Todo mundo sabe disso. Muito bem, irmãos. Observe que o importante aqui não é se um era pobre, se o outro era rico, como a nossa sociedade faz uma distinção tão perfeitamente. Um é pobre, outro é rico, não interessa aqui. O que interessa é a atitude dos dois. Tanto o pobre quanto o rico deixaram tudo o que tinham por causa do reino de Deus. Está vendo como não importa se o cara é rico, se é pobre? Ser salvo é dom de Deus. Ele escolhe os seus e salva, e aquele que é salvo vai entender o reino de Deus. É pobre, tudo que tinha, esse tudo pode ser nada, mas ele deixou. O outro, tudo que tinha era uma riqueza, mas ele deixou. Por quê? Porque eles encontraram, os dois encontraram o reino de Deus. Sem nenhuma hesitação, foram vender tudo que tinham, foram conseguir o que precisavam. E o versículo 44 diz que o homem pobre, transbordante de alegria, como eu falei, quando você encontra um novo convertido, é uma alegria. Não interessa se o cara é pobre, não interessa se ele é rico, ele encontrou um grande tesouro e fica muito alegre. Quem é que não fica alegre quando encontra um grande tesouro? Um dia desse eu vi na televisão, não sei que programa foi, um camarada lá nos Estados Unidos, sei lá onde, que foi cavar o quintal lá para alguma coisa, plantar uma planta, sei lá, e achou um pote de ouro. E era um valor incalculável o que ele achou lá no quintal da casa dele. E era dele, achou no quintal da casa dele, pronto. Então, irmãos, o homem aqui encontrou o seu bem mais precioso, por isso não cabia em si de alegria, pois é assim a alegria de um convertido. Aquele que realmente foi convertido pelo Espírito Santo sabe que encontrou o Senhor Jesus.
aquele que morreu na cruz por causa dos seus pecados. Ele sabe que ganhou a salvação de graça. Ele sabe que não fez nada para ganhar essa salvação. Ele sabe que agora é herdeiro de um reino eterno, co-herdeiro com Jesus. Ele sabe disso, independentemente de ele ser pobre ou ser rico, mulher ou homem, branco ou preto, não interessa, alto ou baixo, nada disso importa. Ah, irmãos queridos, a alegria da salvação é tão especial que não está associada a circunstâncias terrenas. O apóstolo Paulo é um bom exemplo disso. Era um camarada cheio de autoridade e de poder e de conhecimento. Obviamente o conhecimento ele não perdeu, mas o poder secular e a autoridade secular ele perdeu. Aliás, perdeu a saúde também. Era um cara sadio, também perdeu a saúde. Quando Paulo encontrou o reino de Deus, perdeu muita coisa. E abriu mão, como ele mesmo disse, olha, eu abri mão de tudo isso, todo esse poder que eu tinha, isso não me serve mais não. O único poder que me serve agora é o poder da cruz. Ele disse isso. Então Paulo, quando escreveu aos Filipenses, nós cantamos aqui esse cântico: a alegria é viver feliz, sem importar qual a situação, se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. Pois é, esse cântico é com base na carta de Filipenses, que Paulo, preso, escreve aos Filipenses dizendo assim, eu anotei aqui: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Como é que o homem está preso, apanhando, passando fome, se alegra? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque vocês me ajudaram. Chegou lá alguma ajuda dos filipenses para ele. Não digo isso por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Tenho experiência de fartura, também tenho experiência de fome, de abundância e de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Conquanto as pessoas usem esse versículo para dizer que eu tenho a força, não é isso não. Paulo está dizendo tudo posso sofrer por Jesus. Tudo posso sofrer por causa do reino de Deus. É isso. Eu deixei tudo, porque eu achei a pérola de grande valor. Eu achei um tesouro. Então eu posso sofrer qualquer coisa, isso não interessa. Eu sou alegre. Como nós vimos aqui, o homem estava transbordante de alegria. Pois é, Paulo mesmo apanhando, passando fome, frio, tudo. Isso nos mostra, irmãos, porque nós não temos que ficar acreditando nessas conversas que crente tem vitória, crente é só vitória. Isso é mentira. A vitória do crente é a vitória de Jesus, é a vitória da cruz, é a vitória sobre o pecado. O resto qualquer pessoa nesse mundo consegue, seja crente, bruxo, macumbeiro, satanista, o que for, basta ele trabalhar e ser inteligente e se preparar. E quem é mais rico no mundo? Crente ou quem não é crente? Quem não é crente. Não tem nada a ver isso aí não, isso é tolice. A nossa vitória é na cruz, exclusivamente na cruz, contra o pecado, só. O resto, Deus pela inteligência que nos dá e pela capacidade que Ele nos dá e pelos meios da gente se equipar, técnica, tecnológica, tudo, qualquer um chega lá. Então, irmão, nós temos que saber isso. Por sermos crentes, não somos imunes a sofrimento, não. Paulo está aqui dando exemplo, Jesus é o maior exemplo. O que nos consola é saber que os sofrimentos que nos atingem estão sob o controle de Deus. A nossa boletim mostra que Deus é Senhor de todas as coisas, inclusive do mal. E mais, a Bíblia nos diz que os sofrimentos que nos sobrevêm são para aperfeiçoar o nosso caráter. Paulo diz isso: regozijemo-nos nas tribulações, porque elas é que produzem o nosso caráter. Aliás, isso aconteceu com Jesus, está escrito em Hebreus 5:8. Até Jesus, o Filho, aprendeu a humildade e a obediência pelas coisas que sofreu. Meu Deus do céu! Quer dizer, Deus, no próprio Filho que veio aqui à terra, Deus teve o cuidado de mandá-lo pobre, porque se fosse rico jamais seria humilde. Não tem rico humilde, todo rico é orgulhoso, arrogante. Por quê? Porque ele tem poder, tem dinheiro, fama. Então Deus mandou Jesus pobre para ele sofrer, para aprender pelo sofrimento a ter um caráter santo, digno, reto, senão ele seria arrogante. Está aqui, Hebreus 5:8. Até Jesus, embora sendo filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então essa história de dizer que crente não sofre, isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira.
Porém, nós precisamos chamar atenção para o fato de que essas influências externas, sofrimentos externos, riquezas externas, seja o que for, seculares, terrenas, elas não são capazes de nos tirar, porventura, a alegria da salvação. Só há uma coisa capaz de tirar a nossa alegria da salvação: o pecado. Davi, quando cometeu o pecado e caiu na real, lá no Salmo 51, ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Eu estou morto, eu estou morrendo, eu estou me acabando. Não era de remorso, não era de tristeza. Restitui-me a alegria da salvação, então eu te louvarei de coração. Então eu pregarei aos ímpios. Devolve, meu Senhor, a alegria da minha salvação que eu perdi por causa do meu pecado. Então, irmãos, doença não tira a alegria da salvação como Paulo. Prisão não tira a alegria da salvação como Paulo. Fome não tira a alegria da salvação como Paulo. Mas riqueza tira. Amor às coisas desse mundo tira. Olha o jovem rico, não era rico? Era. O que é que diz lá? Muito triste, se virou e foi-se embora. Olha, irmãos, Jesus aqui está falando do reino dos céus. Ele não está falando de coisas terrenas, não. Ele apenas mostrou que um era rico, outro era pobre, e os dois desconsideraram tudo isso por causa do reino de Deus, para mostrar que as coisas terrenas não têm qualquer influência nisso, não. Então, olha, irmãos, os personagens da parábola ficaram tão alegres que venderam todos os seus pertences, todos os seus bens, para comprar aquela terra, aquele tesouro, aquela pérola que simbolizavam, na parábola de Jesus, o reino dos céus, simbolizavam a sua salvação. Agora vamos voltar aos dois textos, como eu falei agorinha, no jovem rico, conforme o Senhor Jesus ensinou. Não é possível servir a Deus e as riquezas, ou Deus, Jeová, ou Mamon, que é o Deus das riquezas, naquele tempo. Ou um ou outro. Jesus deixou isso bem claro. Eu tenho lembrado para vocês aqui, só existe dois tipos de pessoas no mundo: os salvos e os condenados. Não interessa se é homem, mulher, preto, branco, rico, não importa. Só existe dois tipos de pessoas na criação de Deus: os salvos à minha direita, os condenados à minha esquerda. Ele mesmo disse isso. No último dia eu direi aos meus eleitos: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos... Esse reino aqui, o reino de Deus, que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Para a minha esquerda, e de vós que estão condenados ao inferno, para Satanás e seus anjos. Pois é, só existem esses dois tipos de pessoas no mundo: os salvos e os condenados. Nós temos que saber de que lado nós estamos. Então Jesus disse: você não pode servir a Deus e as riquezas. Foi por isso que o jovem rico, que optou pelas riquezas, saiu muito triste, porque acabou de saber naquele momento que ele não teria acesso ao reino de Deus, porque ele mesmo preferiu as riquezas. Saiu muito triste. O rapaz queria o reino de Deus, ninguém chamou ele não, foi ele que foi atrás de Jesus para saber como era que alcançava o reino de Deus. E Jesus disse isso: olha, só te falta uma coisinha. Aí ele, porque era muito rico, ficou muito triste e virou as costas para o reino de Deus. Muito bem, irmãos, as riquezas podem tirar a nossa alegria da salvação. As riquezas são influências externas que podem nos levar ao inferno, como nós sabemos disso. E quando falamos de riquezas, não estamos nos referindo apenas a tesouros, a bens materiais, não. Não é só isso não. Não é só isso não. Tudo aquilo que enche o nosso coração, tudo aquilo que toma o lugar de Deus, tudo aquilo que toma o lugar de Jesus, isso são riquezas para você. Qualquer coisa que toma o lugar do reino de Deus. Lembra que os homens foram se desfazer de tudo que tinham por causa do reino de Deus. O Senhor Jesus certa vez também ensinou: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, onde é que eu tenho posto o meu coração? É no meu filho. Ah, meu filho vale mais do que tudo. Aí despreza o marido. Quanta mãe faz isso? Quantas mães fazem isso? Meu filho vale mais do que tudo. Aí despreza o próprio marido. A Bíblia não diz que você é um com seu filho, não. Diz que você é um com seu marido.
Pois é, mas você despreza aquele que Deus lhe deu para ser a mesma carne por causa de um filho. Como acontece isso, por exemplo? Então, irmãos, e isso é o seu tesouro. Você botou os seus afetos, o seu amor, o seu coração num filho e desobedeceu a Deus. Que diz que você é um com o seu marido, não é com o seu filho, não. Estou mandando deixar o filho também, não estou só dizendo, vamos colocar cada coisa no seu lugar. Então, irmãos, aqui a gente tem que questionar: onde você tem posto o seu coração? Quais são os seus desejos? O que é que você mais quer nesse mundo? É isso, é um telefone, é não sei o que mais, é um computador, é meio mundo de coisa, é uma roupa, é um carro, é isso? É uma casa, é isso? Como anda a alegria do seu coração? Se ela anda meio cambaleante, meio triste, porque meu pai falamos aqui, quantas bênçãos, se eu só tenho desgraça para contar, é só complicação, lá em casa é uma confusão, não dá nada certo, o dinheiro não dá, o emprego eu vou me receber minha merreca no final do mês. Então isso já é uma prova de como você está totalmente desorientado, totalmente fora do reino de Deus. O salário que você recebe nunca é merreca, foi aquilo que Deus lhe deu, é graça, é bênção. Então, irmão, se a gente anda meio assim, sabe? Por quê? Porque eu estou botando o meu coração nas riquezas. Eu quero um salário mais alto. Eu quero um emprego melhor. E aí que você está... Vai lutar. Vai se capacitar. Vai estudar para fazer concurso. Que no Brasil o único emprego que tem nesse país é concurso público. Vai estudar. Pronto, lute. Deus já lhe deu inteligência, lhe deu os meios, tem colégio, tem escola, tem apostila. Vai estudar. Você consegue. Mas você nem estuda, nem faz nada e fica reclamando o tempo todo. Saláriozinho, merreca, micharia. Está faltando o reino de Deus na sua vida. Foi Deus mesmo que disse que não é possível servir a Deus e as suas vontades. As riquezas são as suas vontades. E ele demonstrou isso de uma forma tão clara no caso do jovem rico, e de uma forma muito mais clara ainda no seu próprio exemplo, quando abriu mão da sua glória, abriu mão de Senhor do mundo, Criador do mundo, mantenedor do mundo, para vir aqui como um pobretão para nos salvar. Foi à cruz para nos salvar. Não há melhor exemplo do que esse. E diz o texto bíblico que ele fez isso por causa da alegria que lhe estava proposta. O reino de Deus, a glória de Deus de novo que ele recebeu de volta. Ele abriu mão espontaneamente por causa do reino de Deus, porque nesse reino de Deus estava faltando os pecadores eleitos do Pai. E esses pecadores eleitos do Pai não tinha outro jeito de entrar no reino de Deus se não fosse por ele mesmo, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse. Pois é, ele abriu mão de tudo que ele tinha. O maior exemplo é Jesus mesmo. Ele abriu mão de tudo, toda a glória, Senhor do mundo, para vir aqui, pobre, lutar, fazer o que tinha que ser feito, para mostrar como é que se ganha o reino de Deus. Obediência ao Senhor Pai, Senhor Deus Pai. Irmãos, e nós, os ditos crentes? Vamos questionar, vamos continuar questionando. Que valor nós temos dado ao reino de Deus? Será que em nome do sucesso profissional não temos deixado o reino de Deus para depois? Quantos fazem isso? Quantos fazem isso, irmãos? Será que em nome do lazer, conforto, comodidade, eu estou aqui no meu sofá tão bem, ou eu podia estar lá na praia agora comendo um churrasquinho lá, pegando um ventinho, conversando, é muito mais prazeroso, conversando com os amigos. Aí deixa de abençoar os irmãos numa reunião por causa do seu lazer, por causa do seu prazer. O reino de Deus ficou de lado. Será que em nome da família muitos não estão deixando o reino de Deus de lado? Eu já disse para os irmãos, o nosso primeiro ministério é na família. Acontece que a minha família sabe que eu sou crente, e a minha família sabe que eu tenho um compromisso com os meus irmãos no domingo pela manhã, no domingo à noite. Eles sabem que no domingo eu tenho uma responsabilidade de estar
junto com os irmãos, para nos edificar mutuamente, pelo estudo da palavra, pelos cantos, pelas orações. Aí parece que, como o cão atenta, como a gente diz, na hora de vir para a igreja chega um familiar em casa, para visitar a gente. Então você tem duas alternativas: ou você vai comigo para a igreja, ou você fica aqui me esperando eu voltar. Ou então volte, eu não chamei para vir para cá. Você não sabe que eu tenho a minha igreja nessa hora? Você não sabe que eu sou crente? Pois é, se você for crente de verdade mesmo e tiver compromisso com Deus e com as coisas, você vai dizer isso para o seu parente. Você não sabe que eu sou crente? Você não sabe que o dia de domingo tenho o meu compromisso? Então vamos comigo. Ah, não vou não, então você fica aqui sozinho esperando. Não, também não vou não, então volte para sua casa. Porque eu tenho um compromisso com meus irmãos na igreja. O cara pode vir quantas vezes quiser, a hora que ele vem, pode prestar atenção. Quem tem parentes aqui, pode prestar atenção. Eles só chegam na hora que não é para chegar, no dia que não é para chegar, alguma coisa assim. Pois é, mas é porque nós também abrimos mão das nossas convicções. Inclusive, mostramos a eles que esse meu compromisso não vale muita coisa não. Sem dizer isso para ele, mas ele capta o compromisso do meu irmão com a crença dele lá, não vale muita coisa não. Porque bastou eu chegar aqui que ele deixou lá o negócio. Eu sou mais importante. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? Onde é que está o meu coração? Em agradar meus parentes, porque chegaram aqui em casa agora. Eu não quero ser mal educado. Sim. E o compromisso que você tinha com Deus, com a igreja, com os irmãos? Vale menos? Vale. Tanto que foi deixado. Olha, irmãos, as escolhas que nós fazemos evidenciam claramente onde é que está o nosso tesouro. Evidenciam claramente o grau de importância que nós damos para as coisas de Deus, que nós fomos chamados para este reino, para nos edificar mutuamente, pedrinhas vivas, como Pedro diz na carta dele, pedras vivas que vão, sabe, uma montando na outra e um ajudando o outro. O que eu digo para você edifica você, o que você diz para mim me edifica. Cantamos juntos, oramos juntos, conversamos juntos depois do cafezinho ali, um dizendo uma coisa. Tiago ensina, confessai uns aos outros os vossos pecados, inclusive. A gente tem medo por causa da fofoca, mas é só você procurar mais afinidade com o irmão e você começa a conversar. As mocinhas, por exemplo, os jovenzinhos, por exemplo, não tem amigo na rua que confessa tudo no mundo para um amigo da rua? Por que não pode confessar para um irmão aqui da igreja? E o amigo da rua bota no Facebook ainda por cima? O da igreja, pelo menos, eu acho que não vai botar, não. Então vamos prestar atenção a isso. Então, irmãos, é preciso entender essas coisas. Quando deixamos que as influências externas, cultura deste mundo é uma influência externa, quando nós deixamos que estas coisas tomem o lugar do reino de Deus, elas interferem terrivelmente na alegria da nossa salvação. Aí começa nada a dar certo. É uma agonia, sabe? É alguma coisa, eu não sei, pastor. É uma agonia, lá em casa nada dá certo. É uma falta de paz, é uma intranquilidade. É uma falta de lugar. Onde eu estou, o lugar que eu estou não está bom. Eu queria estar em outro lugar. O emprego que eu estou não está bom. Eu queria ter outro emprego. A namorada que eu estou não está boa. Eu quero ter outra namorada. O namorado que eu tenho não está bom. Nada está bom. É uma falta de tudo. Pois é. Essa falta de tudo começa pela falta da alegria. Na verdade, é a falta da alegria da salvação. A alegria de quem encontrou o tesouro. A alegria de quem encontrou a pérola de grande valor. A alegria de quem ganhou a herança do reino de Deus em Cristo Jesus. Todo aquele que está vivendo nessa agonia o tempo todo, falta isso, falta isso, falta isso, falta isso, e não conta as bênçãos, não conta quantas são, é porque perdeu a alegria da salvação, se é que algum dia a encontrou. Se é que na verdade é um salvo. Isso é outro questionamento. E se de fato é salvo e perdeu a alegria da salvação, como Davi, é porque deixou que o pecado, o mundo, o consumismo, ou seja, o que for, lhe tirasse a alegria da salvação.
deixasse você com uma visão turva, ao invés de estar focado no reino de Deus, estou focado no reino do mundo, estou focado nas minhas vontades, nas minhas necessidades, nos meus amores, nos meus afetos, e deixou o reino de Deus de lado. Aí vem a agonia, a falta de paz, a falta de tranquilidade, a confusão nos próprios pensamentos. Eu não consigo colocar meus pensamentos em ordem, não consigo estudar para um concurso, não consigo, eu quero um emprego bom, só não tenho paz e nem tranquilidade para estudar para um concurso. Pois é, está faltando o principal, a alegria da salvação. Há porventura alguém com a vida assim aqui? Pois eu lhe digo, irmão, a não ser que seja um problema patológico, que precisa da intervenção médica, é necessário. Médico é um meio que Deus colocou no mundo para nos curar. O pessoal está de milagre aí, é um banho abestalhado. Deus já providenciou os meios para nos curar. Então, procure um tratamento médico. Se você tem problema e sabe que tem problema patológico, procure um tratamento médico. Se não, a solução é: arrependa-se. Você está todo complicado porque é um arrogante, está desafiando o Senhor da palavra. O que foi que Deus disse para fazer? Submeta-se a Ele e deixe que Ele vai lhe encaminhar. Arrependa-se. Faça como os dois homens da parábola. Deixe tudo. Deixe seus afetos pessoais, mundanos, seculares, temporais, e se concentre no reino dos céus, na vida eterna. Eu vou trabalhar agora tendo em vista o reino dos céus. A minha vida vai ser um sacrifício vivo, como nós pregamos no domingo passado. Sacrifício vivo quer dizer que a minha vida, minuto a minuto, é dedicada ao Senhor, é consagrada ao Senhor. É isso que é sacrifício vivo. Eu vou deixar de fazer a minha vontade, vou fazer a vontade de Deus. É isso que é um sacrifício vivo. Não é vir para o culto aqui na igreja, não. Que eu repito e vou repetir todo domingo: se a sua vida não é um culto lá fora, aqui dentro também não é, não. Aqui dentro é só um rito religioso, hipocrisia. Deixe tudo, querido, como os homens da parábola, e dê preferência ao seu bem maior, Jesus, o reino de Deus entre nós, e nada mais abalará a alegria da sua salvação, ou a sua alegria na salvação, porque no reino dos céus a alegria é perene, é eterna, e já começa aqui nesse mundo, independentemente de eu ser rico ou pobre, como nós vimos aqui nas duas parábolas. Que Deus nos conceda graça para compreender a sua doutrina, o seu ensinamento, e nos conceda ainda mais graça para, uma vez compreendida esta palavra, pô-la em prática. Porque, como o Tiago também ensina, ouvir e não praticar, não somos mais do que insensatos. Então que Deus nos abençoe. Amém. Uma vez, quando eu era do Banco do Brasil ainda, um cidadão foi lá dar uma palestra sobre segurança contra assaltos. Começou a proliferar os assaltos a bancos, era quase todo dia tinha um assalto a banco. Aí o camarada foi lá alertar os pessoas de gerência, as pessoas de gerência, como orientar os funcionários. E eu achei muito interessante que ele começou a palestra dizendo: olha, o que eu vou falar para vocês aqui, prestem muita atenção. Sede praticantes e não apenas ouvintes. O cara citou um versículo da Bíblia para começar a palestra dele. Sede praticantes e não apenas ouvintes, senão vocês não passam de insensatos. Os assaltos estão aí a toda hora, então tem que pôr em prática os ensinamentos que eu vou dar aqui agora. Pois é, irmãos, então que Deus nos abençoe para que não sejamos insensatos. Cadê minha amiga Assíria, com seu cabelo lindíssimo? Aliás, é lindíssimo tudo aí, né, Assíria? Não é só o cabelo, não. Muito bem. Liga aí, Assíria. Vamos cantar mais um cântico. Como eu já disse para vocês, os cantos de hoje não são os que eu tinha preparado. Não deu certo de passar para o computador porque não veio no pendrive. E nós estamos cantando o canto de um outro domingo que eu fiz a remissão ali e passei para agora.
depois desse cântico, celebrar a ceia do Senhor. E todos os irmãos são convidados a participar. Vamos explicar aqui. Já, Síria? Então, olha só. Devemos dar graças por todas as bênçãos que recebemos do Senhor. E esse cântico aí, ele nos chama a atenção para esse detalhe, para os detalhes. Não agradeço só pelo dia de sol, não agradeço também pelo dia de chuva. Não agradeço só pela rosa, não agradeço também pelo espinho da rosa. Então, coisa desse tipo. Esse cântico é muito bacana por isso. Irmãos queridos, muito bonita a letra desse hino, muito bonita a letra desse cântico, porque o escritor dessa letra, ele mostrou o seu conhecimento de que tudo vem de Deus. Não é só aquilo que me agrada que vem de Deus, não. O que não me agrada também. O que não me agrada também vem de Deus. Essa mania do povo botar a culpa de tudo em Satanás, isso é falta de conhecimento do reino de Deus. A culpa é sua mesmo. O papel de Satanás é só ele tentar. Pronto. Não dê brecha a ele, que não tem brecha para ele. Está escrito na Bíblia: resistir a Satanás e ele fugirá de vós. Resistir-lhes firme na fé. O que é fé? É o conhecimento da palavra. Que nem Jesus. Lembra da tentação de Jesus? Satanás chegava lá, blá, 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 tentando Jesus. Jesus respondia: está escrito. É isso que é fé. Está escrito. Conhecimento, eu sei o que está escrito. Está escrito. Blá, 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 blá. Está escrito. Foi assim que Jesus resistiu a Satanás. Pois é. É só isso. Satanás tem o seu papel. Inclusive, papel dentro do projeto de Deus, dentro do pacto de Deus. Esse é o papel dele. Eu não tenho negócio nenhum com ele, meu negócio é com Deus. Então eu tenho que fazer o que Deus mandou. Fazendo, está resolvido o problema. Então não culpe Satanás, a culpa é sua. Não culpe Satanás de não saber reconhecer que eu devo agradecer pelos espinhos. Eu devo agradecer pelo tempo de chuva. Tudo vem de Deus. Vamos agora participar da celebração da Santa Ceia. Momento em que Jesus, poucas horas antes de iniciar a sua agonia, a sua paixão, seu sofrimento, ele chamou os seus discípulos, os 12, e tem relatos nos evangelhos, e um diz que ele disse: há muito eu queria ter este momento a sós com vocês, porque nós sabemos pelo relato dos evangelhos que onde Jesus estava um monte de gente atrás dele por causa dos milagres. Ninguém queria saber dos ensinamentos que ele falava, não. Isso está claro no evangelho,
que ele pregava o evangelho, ensinava e fazia muitas curas. Aí está lá escrito, por causa disso, vinha gente de todo canto, trazendo endemoniado, troncho, aleijado, não sei o que, para ele curar. Ou seja, olha só, ele fazia 3 coisas: pregava o evangelho, ensinava e curava. Aí vinha gente de todo canto atrás dele por causa do 3º item, porque ele curava. Ninguém vinha atrás dele porque ele pregava o evangelho e porque ele ensinava, não. Está lá no evangelho isso. Igualzinho hoje, porque aquelas igrejas estão cheias de gente querendo bênção, 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 bênção. Homem, vai aprender quem é Deus primeiro, senão você nem crente é. Aliás, a maioria é assim. Então, irmão, Jesus chamou seus discípulos para ter um momento de intimidade mais com eles, sem a presença de ninguém, para estar azucrinando atrás de bênção, para ensinar para eles: olhe, meus filhos. Eles não sabiam, não iam entender e nem podiam entender ainda. Conversou com eles, partiu o pão. Era um jantar comum. Partiu o pão, aquele pão lá deles lá, judeu, desse tamanho. Aqui a gente chamava de beiju, no interior, beiju, alguma coisa assim parecida. Partia, dava um pedaço para eles e dizia: olha, tomai e comei, isto é o meu corpo, ou isto aqui representa o meu corpo que é dado por vós. Ele tinha pregado pouco tempo antes, ele tinha pregado lá, multiplicou pães para 5.000 pessoas, e o povo comeu, e depois disse: dá-nos mais desse pão. Quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem comer não terá mais fome. Não, pois pronto, nós queremos esse pão. Jesus, vocês não entenderam nada. Não se preocupe com pão de comer, não. Se preocupe com pão eterno, o pão que desceu do céu. Sou eu, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue. Os caras se escandalizaram e foram embora. Depois de ver o milagre, comeram, todos comeram, foram embora, por causa da pregação. A pregação os espantou. Foram embora definitivamente, é o termo que está lá. Aí Jesus estava explicando para os seus discípulos agora: tomai, esse é o meu corpo. Eles também não entenderam, não. Tanto que Pedro, lá na ocasião desse discurso, logo depois do milagre, quando Jesus disse que é o meu pão, é o meu corpo, quem não comer, e o pessoal foi embora, Pedro disse: Senhor, duro esse discurso, quem o pode suportar? E Jesus disse: quer ir embora também? Meu bichinho. Jesus era paraibano, de Campina. Quer ir embora também, meu bichinho? Podem ir. Vocês não entenderam nada. Então agora, lá na Santa Ceia, Jesus estava dizendo: olha, isso é o meu corpo. Eles não sabem entender nada, continuaram sem entender nada. Isso é o meu corpo. Tomai e comei, isso é o meu corpo dado por vós. Depois deu o cálice. Esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Jesus estava falando da promessa que Deus tinha feito lá através dos profetas: farei com o meu povo uma nova aliança. Tirarei o coração de pedra desse povo, o coração endurecido, colocarei um coração de carne, e não mais me lembrarei dos seus pecados. Pois é, Jesus disse exatamente isso. Olha, esse cálice é o cálice da nova aliança, para o perdão dos pecados de muitos. Era isso que Jesus estava falando, e eles não entenderam. Podem ter certeza que não entenderam. Tanto que quando Jesus morreu, o que é que a Bíblia nos diz? Pedro, depois de algum tempo, diz: vou pescar. Perdi 3 anos da minha vida. Era esse o pensamento dele. Os outros 2 no caminho de Emaús, triste, cabisbaixo. Jesus chegou: por que é que vocês estão assim? Só tu não sabes o que aconteceu com o profeta? Mataram? Quer dizer, acabou. Todas as nossas expectativas acabaram, mataram o homem. Não entenderam nada. Não entenderam nada. Aí só quando Jesus ressuscitou foi que eles começaram a entender as coisas que Jesus sempre ensinou para eles. E quando desceu o Espírito Santo, que esse é o papel do Espírito Santo, fazer lembrar aquilo que Jesus ensinou aos discípulos. Jesus tinha ensinado verbalmente, Jesus não escreveu uma linha sequer. Para nós está aqui, tudo escrito. Como é que eu vou lembrar o que eu nem li? Como é que eu vou lembrar o que eu nem estudei? Isso é impossível. Simplesmente impossível. Por isso que a gente tem que ler e entender a Bíblia, para poder entender as coisas de Jesus. Então, nesse momento, querido, da Santa Ceia, nós participamos de um pão daqui da padaria 3 de Maio, um vinho comprado, eu acho que é aí na padaria também, não sei, no supermercado, e continua pão e continua vinho. Mas eles estão representando, simbolizando, que nem aquele pão que Jesus deu para eles. Essa história de que o pão vira corpo de Cristo, isso é loucura. Não tem cabimento um negócio desse, né? Então, é pão. Ele apenas representa o corpo de Cristo. Naquele momento que você está comendo aquilo ali, Jesus disse: lembre. Há um outro, acho que é Lucas, que ele diz: fazer isso por memorial perpétuo. O que é memorial?
Memória, memorial vem de memória. Se lembrem, toda vez que vocês se reunirem para jantar, em meu nome, que vocês estiverem reunidos, lembrem do que eu estou dizendo para vocês agora aqui. Lembrem do que vai acontecer daqui a pouco, que eles nem sabiam o que era. Morte de Jesus, ressurreição, tudo. Lembrem quando vocês comerem. Lembrem do reino de Deus, tudo que vocês viram aqui, reino de Deus. Então, nesse momento da Santa Ceia, irmãos, que nós chamamos de momento de comunhão, nós temos tido ao longo da nossa vida de igreja, nós temos tido a tristeza de ver alguns irmãos que não participam da Santa Ceia. Quando o camarada passa, ele vira para o lado, achando que com isso ele está certo, porque ele está com algum pecado não resolvido, então ele resolve não participar da ceia. Homem, não tem oportunidade melhor do que essa para você se arrepender e pedir perdão. E quando sair daqui, se envolve outra pessoa, vá direto na casa da outra pessoa resolver. Não dá para você sair agora antes da Santa Ceia e ir lá resolver e voltar como Jesus mandou, porque naquele tempo era tudo ali, um irmão com o outro, era tudo pertinho. Mas hoje não dá. Então saia daqui e vá direto. Meu irmão, olha, eu participei da Santa Ceia, eu estava com um problema com você, não tinha participado porque eu não tinha entendido até hoje, pois eu participei e vim aqui pedir perdão. Pronto, se o cara perdoar bem, se não perdoar, problema dele. Você já fez a sua parte. A Bíblia diz, se possível, tende paz com todos os homens. Mas o cara não quer paz comigo, então não é possível. Mas eu fui tentar a paz. Jesus disse, se o teu irmão se arrepender, se não, eu não posso fazer mais nada. Mas já fiz a minha parte. Então, irmãos, participe da ceia. Participe da ceia. Outra tristeza maior ainda é um irmão participar da ceia, intrigado com o outro, dentro da igreja, e como se está tudo normal participar da ceia. Esta pessoa está condenada ao inferno. Podem ter certeza disso. E aqui na nossa igrejinha de 40 membros já aconteceu isso. Do irmão dizer para mim, se o irmão tal, se eu tiver que ir para o céu junto com o irmão tal, eu prefiro ir para o inferno. Depois você já está no inferno. Você já está no inferno. Que história é essa? Que crente é esse? Então, irmão, vamos participar da Santa Ceia sabendo o que é que aconteceu. Jesus é o cabeça, como Paulo ensina. Nós somos o corpo. Não existe dedo intrigado com outro dedo. Não existe isso. Todas as peças do corpo concorrem para o bem uma da outra. Uma unha encravada, vocês sabem que adoece o corpo todo. Às vezes uma unha encravada você fica doente, não tem ânimo para trabalhar. Uma unha encravada, pode? Pois é, faz parte do corpo. Assim nós somos um corpo, ou não? Somos um corpo. No momento da Santa Ceia nós devemos lembrar de todas essas coisas. Nós somos um corpo. Devemos nos preocupar uns com os outros, saber o que é que o outro está precisando, o que é que eu posso ajudar, o que é que eu posso fazer pelo irmão. Eu já disse para vocês, às vezes tem irmãos doentes aqui na igreja, e o cuidador dele não tem condição de cuidar sozinho, porque tem muitas outras atribuições, tem filhos em casa, tem mais outra coisa, tem emprego, tem não sei o quê. Por que a gente, quando sabe que o irmão está doente, não pega? Irmão, você precisa de algum cuidador, você precisa de ajuda, eu posso ir dormir no hospital uma noite se você quiser, eu posso... Cadê, irmãos? Que corpo é esse? Que comunhão é só aqui? Então a gente tem que prestar atenção a esse detalhe, cuidar uns dos outros, procurar saber o que é que está acontecendo uns com os outros. Está certo que a igreja hoje ela não é uma igreja como deveria ser. Igreja, no meu entendimento, é comunidade. Então seriam pessoas aqui, no nosso caso aqui, seriam pessoas aqui desse bairro. Porque aí eu sei da vida do outro, eu sei o que é que ele come, o que é que ele não come, se ele está passando necessidade. O pastor tinha que morar também na comunidade, para ele saber acompanhar a vida dos seus. Mas não, eu moro no bairro do 13 de Maio, Daniel, no Ipês, Daniel mora no presbítero, mora lá perto de Cabedelo já, Cláudio, o outro líder daqui, mora lá chegando em Recife. Então é complicado, a gente de fato não sabe da vida dos outros, é complicado, é muito complicado. Porque a cultura do mundo hoje mexeu com todas as estruturas que a gente tinha, então nós não podemos hoje. Mas é para ser assim, irmão, mesmo longe. Vocês têm no boletim o meu telefone, tem um probleminha dele de vez em quando está desligado, mas a gente está trabalhando para consertar isso, não é? Então liguem. Se eu não puder na ocasião, eu vou ligar para outro irmão, porque eu tenho o telefone de todo mundo. Então eu vou ligar, irmão, já aconteceu isso aqui. André sofreu um atropelamento, liguei para Rick, não pôde ir, liguei para a irmã Nina, não pôde ir, liguei para a Edna, não pôde ir, liguei para Cláudio pôde ir, pronto. Cláudio foi lá, acudiu o irmão lá no tal de meu nome,
trauminha, eu não sabia onde ficar, cheguei lá um dia desse, morrendo de medo, porque de fato é longe o negócio. Então, irmãos, é assim, isso é comunhão. Não é simplesmente participar aqui de uma cerimônia, de um rito religioso. Isso aqui apenas simboliza a nossa comunhão. Então vamos participar, como Paulo diz, discernindo o corpo de Cristo, que somos nós. Somos nós o corpo de Cristo. Convidar Rick a participar comigo aqui. Irmãos, eu normalmente quando estou aqui eu fico assim, para um lado e para o outro, sabe? Mas não é dançando não, é por causa é por causa da costa. Eu sou todo remendado aqui na costa, aí a gente tem que ficar mudando de posição de vez em quando para ficar menos desconfortável, não é? Então, olhem, queridos, estamos chegando ao final do culto. Leiam a mensagem do boletim, né? Usem esse boletim em casa para estudar com seus filhos. E não esqueçam, senhores pais e as mães que estão aqui neste papel, ensinem seus filhos. Ensinem seus filhos
ensinem seus filhos. Essa é a minha maior tristeza aqui na igreja. É ver que os filhos dos crentes não sabem nada da Bíblia. Isso é muito triste. Muito triste. Ou seja, os pais se preocupam em dar colégio, escola, não sei o quê. Onde está seu tesouro, está o seu coração. Nós pregamos? Pois é, da escola, da colégio, da não sei o quê, da não sei o quê, da não sei o quê. Só que não dá para eles o ensinamento do reino de Deus. Acho que vir para a igreja está resolvido. Bom, eu estou aqui ensinando há 8 anos. E vou continuar ensinando até que Deus me conceda força e até que os irmãos me aturem. Vamos continuar ensinando o que interessa. O que não interessa tem muita gente já ensinando. Televisão só ensina o que não interessa. E está lá, televisão o tempo todo, dia todo. Facebook, internet, só ensina o que não interessa. Ou a gente só vai atrás do que não interessa, porque somos pecadores. Então, irmãos queridos, vamos ficar de pé para fazer a oração de encerramento, para a qual eu peço a participação do presbítero Daniel e depois a bênção apostólica, o tríplice amém, e nós vamos tomar um cafezinho ali fora, conversando um pouco. Oremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso querido e eterno Salvador, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que em Cristo nos salvou, a comunhão do Santo Espírito que habita em nós a partir da conversão e nos conduz em santidade devida até o dia da glorificação, seja com todos vós, Igreja de Deus aqui reunida, hoje e sempre. Abraço, seu Jackson. O Jackson veio ontem como visitante.